pontos aqui para falar sobre os peixinhos, né? Primeira questão, peixes é um signo de muita empatia, de muita sensibilidade, de muita intuição. E uma coisa que peixes têm como função, né, como missão aqui nessa existência, é unir o material e o espiritual. Unir o material e o espiritual. Eu repeti porque muitas vezes a gente foca muito no espiritual e esquece que o material também é importante, né? Então eu foco muito em meditar, em orar, em estar em contato com a minha essência espiritual, em entrar em contato com energias e banhos e isso e aquilo para limpeza energética e tal. E eu esqueço, por exemplo, da limpeza da minha mesa. Eu esqueço, por exemplo, de organizar os meus horários. Eu esqueço, por exemplo, da importância de eu ter uma rotina, de eu ter uma ordem, de eu seguir com seriedade os compromissos que eu assumo. Então, o material também é importante. Não à toa, o signo oposto de peixes é Virgem. E lembram que eu sempre comento nos vídeos anteriores dessa série, eu sempre falo que os eixos, eles se complementam. Então não adianta eu buscar a espiritualidade se eu não tiver Virgem resolvido no meu mapa. Se eu não estiver com a mesa organizada, com a minha vida organizada, com as coisas em ordem, eu posso fazer a oração que for, a meditação que for, eu posso encarnar o ser que for, eu não vou conseguir encontrar as respostas que eu busco, eu não vou conseguir encontrar a tal evolução, porque eu preciso saber que essa evolução depende também do meu material. Se a gente tá aqui nesse planeta, nessa existência, nessa encarnação, né, é porque as coisas materiais são importantes. Senão já estaríamos, sei lá, para quem é espírita aí, né, em outros planetas mais evoluídos, menos apegados à matéria, né? Então a gente vai muito nessa ilusão de que para evoluir eu tenho que me desprender da matéria, eu vou soltando tudo, então deixa para lá as obrigações, deixa para lá as coisas materiais. E não é assim, não adianta eu me desprender só deixando de lado. Eu preciso saber da responsabilidade que eu tenho com as coisas cotidianas, com as coisas financeiras, com as coisas materiais de forma geral. Então observe onde você tem peixes e se nessa área tá uma grande bagunça aí com as suas coisas rotineiras, com as suas coisas materiais, ou se você tá conseguindo unir esse material e esse espiritual, porque isso é muito importante para o seu desenvolvimento. Outra coisa também que eu falei bem no início do vídeo é que peixes é atrelado à empatia, à compaixão, a se sensibilizar pelo outro. E aí tem uma questão que é assim, se sensibilizar e se doar, ser empático é muito bonito, é muito importante, a gente precisa fazer isso, mas a gente precisa fazer isso sabendo separar eu do outro, né? Então, por exemplo, se você tem aí a casa 7 em peixes, as parcerias, as relações, você se doa demais, você se entrega completamente, você idealiza aquela pessoa. Então, né, aquela coisa de conheceu a pessoa, já é a pessoa da sua vida, foi um encontro de almas e aquela questão toda de, nossa, uma conexão extremamente profunda, quase espiritual. Calma, calma. Muito cuidado com essa tendência a criar expectativas que o peixes tem, né? E muito cuidado com essa doação ao extremo. A gente precisa trabalhar aqui na área onde a gente tem peixes, a capacidade de ser generoso, a capacidade de se doar, mas sabendo, sempre voltando lá para a Virgem, né? Sempre voltando para o que eu preciso cuidar de prático na minha vida também. Peixes na casa 2, nossa, pode ser incrível para você com algum trabalho social, com algum trabalho que auxilie outras pessoas, mas também pode te levar a um caos financeiro completo. Se você não trouxer Virgem para essa casa, se você não trouxer essa conciliação de doar, se dedicar através dos seus recursos
ajudar outras pessoas, mas cuidar dos seus recursos. Você precisa antes ter para ajudar. Se você não tiver, é duas pessoas que vão estar precisando. Você não consegue ajudar o outro e você ainda se torna mais uma pessoa que tem dificuldade. Então, precisa ter esse equilíbrio. Você precisa trazer ordem para sua questão, no caso da casa 2, para sua questão financeira, para você conseguir, aí sim, se doar, se dedicar, fazer um trabalho que auxilie outras pessoas. E para fechar, outro ponto muito importante, falamos um pouquinho de expectativa em peixes. Outro ponto importante é que muitas vezes o peixes cria ilusões na área onde a gente tem peixes no mapa, né? Então, é um signo que é atrelado à fantasia, ao imaginário, à nossa capacidade de soltar a imaginação. Então, pensam, peixes na casa 5 pode ser incrível para você criar coisas muito sensíveis, que passam a sua emoção através de uma poesia, de uma arte, de um desenho, de uma imagem. Isso pode ser incrível dentro do seu mapa. Mas esse mesmo peixe de casa 5 pode te levar para prazeres bem complicados, né? Para escapismos, para aquela tendência a buscar o prazer sem pensar na consequência do que esse prazer pode te trazer. Então, cuidado com essa tendência do peixes de se iludir ou muitas vezes se encantar com coisas que parecem incríveis. E calma, volta para a Virgem, como eu falo, avalia melhor, observa os detalhes, vê se é aquilo que você está pensando, né? Porque aqui pode ter muitos enganos, muita tendência a idealizar as coisas. O peixes na 10, a idealização de uma carreira. Então, eu quero aquela carreira em que eu vou... Ou, se o mapa tiver muita terra, tiver muitos outros signos que falem de poder, aquela carreira em que eu vou me destacar maravilhosamente bem e que eu vou ser super admirada e que, nossa, eu vou conseguir ajudar o mundo com o que eu tô fazendo. E aí essa carreira nunca chega, porque essa carreira vai ser quase inalcançável, né? Você tá mirando aí chegar num... Você quer chegar num mártir da sociedade, isso não vai acontecer. Ou então, idealizar demais a questão de eu vou trabalhar, eu vou me dedicar para doar tudo para os outros. E aí você quer quase assim abdicar da sua vida, deixar a sua vida de lado para se doar para o outro. Aí a gente volta lá para aquela questão do ponto 2, de saber ter compaixão, ter empatia sem se perder no outro, né? Você também é um nesse todo, você também precisa fazer parte desse todo de forma completa, de forma, né, segura de si, não se misturando nesse outro a ponto de se perder de si também. Então é importante que a gente avalie onde você tem peixes, se você não está idealizando demais as coisas, fantasiando demais e entrando em ilusões que não vão te levar a nenhum lugar. Parecem muito boas, parecem muito empáticas, parece uma doação muito sincera, mas que na verdade está só te puxando para baixo e te deixando sempre na mesma posição, sempre naquela sensação de não sair do lugar. Então observe se isso está acontecendo onde você tem peixes, aonde o signo de peixes está forte no seu mapa. O signo de peixes é um signo que ele é muito sensível, ele é muito inspirado, ele é muito intuitivo. Então preste atenção nessa sua capacidade intuitiva, mas não deixe de conciliar com o lado virginiano, porque senão a gente fica muito solto no universo, divagando muito, e falta colocar o pezinho no chão, falta firmar aqui, estar aqui, né? Estamos nesse planeta, nessa realidade, porque a gente precisa também absorver coisas dessa realidade.